Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Bora para os resultados dos 32 jogos que aconteceram esse final de semana, nessa metade de campeonato até o momento dessa primeira fase, chegamos à metade do turno, já que são 14 rodadas no total nessa primeira fase. Metade já se foram, ou seja, 7 rodadas já foram disputadas. Lembrando que a oitava rodada acontece no meio de semana, viu? Quarta e quinta-feira já começa o retorno da Série D do Campeonato Brasileiro, essa fase de grupos aí. E lembrando que essa semana teremos um vídeo especial para falar como foi esse primeiro turno, Quais foram os times que se destacaram, quais são as decepções até o momento. Isso e muito mais no vídeo especial, com os números até o momento da Série D do Campeonato Brasileiro. Bora para os resultados então e como está a situação de cada grupo até o momento. Galerinha, essa rodada começou com jogos de sábado, Tivemos bastante partidas no sabadão ontem e com os seguintes resultados. Tivemos Santo André 0, Pouso Alegre também 0. Resultado que foi ruim para os dois, Principalmente para o Santo André, que veio de uma vitória de 5-2 fora de casa e acabou desperdiçando pontos em casa. Ficou melhor para o Pousão. O Nova Iguaçu continua muito bem, obrigado. Venceu a equipe do Real Noroeste pelo placar de 1-0. O Real Noroeste não está bem das pernas e o Nova Iguaçu fazendo uma campanha muito bacana. O Manauara perdeu 100% de aproveitamento da Série D do Brasileirão. Era a única equipe que poderia chegar aos 21 pontos em 7 jogos disputados, mas não deu. O Trem conseguiu arrancar os 2 primeiros pontos do Manauara no campeonato. Trem 1, Manauara também 1. O Audax, quando 0-0 com o Ipatinga, a situação do Audax continua aquela, O Audax não consegue vencer na Série D, é o último colocado do grupo. E o Ipatinga também está bem mal, é o penúltimo colocado. A Portuguesa do Rio de Janeiro talvez seja o time que teve a melhor semana até o momento da Série D, O Portuguesa do Rio de Janeiro venceu fora de casa a equipe do Serra pelo placar de 2-1, emplacou a segunda vitória seguida fora de casa nessa semana e assumiu a vice-liderança de quinto lugar para a vice-liderança do seu grupo. A Patrocinense, o time lá de Minas Gerais, venceu a primeira partida na Série D do Campeonato Brasileiro e de virada a equipe bateu a equipe do São José aqui de São Paulo pelo placar de 2-1. Já a situação do São José é bem crítica, São José é o lanterna do grupo e estão dizendo que o pessoal lá na cidade de São José, que é a torcida organizada do São José, pediu um amistoso contra o time do São José e disse que o São José pode começar a ganhar por 2-0, que o time não faz gol. Então, para você ver a situação que está o São José aí, primeira vitória da Patrocinense de virada no campeonato. O Novo Hamburgo ficou 1-1 com o Hercílio Luz. E uma curiosidade do Hercílio Luz nesse campeonato era que em 6 jogos que o Hercílio Luz fez no campeonato até o momento, foram 6 empates. 6 jogos e 6 empates. Inacreditável. A equipe do Juazeirense ficou no 1-1 com a equipe do Sergipe. 2 resultados surpreendentes, até pela questão da campanha dessas duas equipes. Foi a derrota do Concórdia, que é líder do grupo 8 em casa por Avenida, pelo placar de 2-1. E o Santa Cruz de Natal, que foi jogar contra o Atlético Cearense no Ceará, perdeu pelo placar de 2-0. São 2 resultados bem surpreendentes nessa rodada. Tivemos também a vitória do América, o nosso querido Mecão venceu a equipe do Iguatu pelo placar de 1-0. Vitória muito importante do Mecão, que ultrapassou o Iguatu na tabela de classificação. Era o famoso jogo dos 6 pontos, que muita gente fala, O Porto Velho atropelou a equipe do São Raimundo de Roraima na goleada da rodada, 5-1 para o Porto Velho. Tivemos também o Maitá, que agora ocupa a posição de pior time entre os 64, São 7 jogos, nenhum ponto conquistado. O Maitá 0, Princesa de Solimões 3. Grande vitória do Princesa de Solimões fora de casa. O CSC bateu a equipe do Petrolina pelo placar de 2-0. Tivemos também um empate entre a Anápolis 1, União Rondonópolis também 1. O Misto bateu a equipe do Capital do Tocantins pelo placar de 3-0, grande vitória aí do Misto. O Real Brasília conseguiu seu primeiro ponto no campeonato. Isso mesmo, o Real Brasília jogou contra o Craque em Goiás, o Craque vem fazendo uma grande, boa campanha, e o time do Real Brasília conseguiu arrancar esse empate em 0-0 lá, manteve aí, fez o primeiro pontinho no campeonato, na reação do Real Brasília, E jogando em Diadema, o Costa Rica conseguiu uma baita vitória contra o Água Santa, 2-0 para o Costa Rica, do Mato Grosso do Sul contra a equipe do Água Santa. Grande vitória do Costa Rica.
Bora falar dos resultados desse domingão, porque a rodada acabou, cara. A rodada acabou faz poucas horas, mais ou menos, ali, com o encerramento, né? Foram mais alguns jogos nesse domingão, para ter todos os 32 jogos sábado e domingo. E vamos aos resultados. O Souza, enfim, venceu na Série B, né? O Souza vinha de uma sequência muito ruim, né? Desde a última vez que venceu, com empates, derrotas. Mas o Souza, jogando no Ceará, bateu a equipe do Maracanã por 1-0. Outro time que segue muito bem, obrigado, e está entre os melhores times da Série D até o momento, é o 13, que venceu a equipe do Potiguar de Mossoró, que agora é o lanterna do grupo, pelo placar de 3-0. O Brasiliense, depois daquela confusão que teve lá com o treinador sendo mandado embora no intervalo, conseguiu uma vitória importantíssima, meus amigos. Bateu o Iporá com gol no final do jogo, 1-0 para o Brasiliense. Grande vitória brasiliense, que tá bem, agora é o líder do seu grupo, hein? Olho no Brasiliense. O Tocantinópolis venceu a equipe do Águia de Marabá pelo placar de 3-0. O Tocantinópolis também deu um salto importante no grupo. E o Águia de Marabá tá mal, hein, cara? Eu esperava bem mais do Águia de Marabá. Com certeza tá na lista do canal aqui do Mais 10 Futebol Clube como uma das maiores decepções até o momento. Muito mal o Águia de Marabá. O Retrô venceu a equipe do Jacuipense por 3-1, resultado normal, o Retrô em casa é sempre muito forte. Motoclube 1, River do Piauí também 1, resultado muito bom para o River do Piauí, principalmente por jogar fora de casa. O River que vai estar no vídeo como destaque, já vou adiantando para vocês, o River tá bem. O Itabaiana, outro time que é grande sensação, venceu o Asa por 3-0, cara. Vitória de respeito do Itabaiana para cima do Asa de Alagoas, 3-0, fora os ameaços, grande vitória do Itabaiana. Do Sergipe, viu? Só para deixar claro. O Cametá venceu a equipe do Fluminense do Piauí pelo placar de 1-0. Até que enfim um time de Belém conseguiu uma vitória importante. 1-0 pro Cametá. E o Fluminense do Piauí continua daquele jeito, né? Numa nhaca desgramada. E o Brasil de Pelotas venceu a equipe do Cascavel pelo placar de 1-0. O resultado é importante porque o Brasil de Pelotas, mesmo com jogos a menos, entrou no grupo ali dos 4 primeiros classificados no grupo 8. Tivemos também a vitória do Cianorte, fora de casa. O Cianorte bateu o Barra por 1-0. 1-0 a vitória do Cianorte contra a equipe do Barra de Santa Catarina. O Barra que também se esperava muito do Barra, né, cara? Fez um grande catarinense, mas até o momento, meu Deus, hein? Campanha muito ruim. Quem se aproximou do grupo dos times que lutam pela classificação foi o Manaus, que hoje venceu o Rio Branco do Acre pelo placar de 2-0, jogando em casa. Grande vitória aí do Manaus. E nessa noite de domingão tivemos mais 2 jogos, e 2 jogos bem interessantes, que valiam liderança do grupo e para ele se aproximar do líder, que era o confronto entre Maringá e Inter de Limeira, e o Maringá venceu 1-0 para o Maringá contra a Inter de Limeira. Só lembrando aqui, galera, que a Inter de Limeira não tinha tomado nenhum gol no campeonato nos últimos 6 jogos, foram 6 jogos disputados, nenhum gol sofrido. E o Maringá quebrou essa sina. E para melhorar, o Maringá ainda empatou, né, o número de pontos com a Inter de Limeira. Cada time tem 16 pontos, estão bem tranquilos lá na ponta. Grande vitória. E encerrando a rodada lá em Minas Gerais, o Democrata de Governador Valadares, né, de Sete Lagoas lá, perdeu em casa para a equipe do Itabuna da Bahia pelo placar de 2-0. Resultado que levou o Itabuna, time da Bahia, formado por jogadores do Vitória, que compõem esse time, comissão técnica. Vamos dizer que seria o Real Madrid de Castilha, ou Vitória de Castilha, e assumiu a liderança do seu grupo. Galerinha, esses foram os resultados dessa 7ª rodada. Metade do turno da Série B já foi embora. Essa semana voltamos com a classificação e os destaques até o momento do Brasileirão Série D após o fim desse primeiro turno. Metade da fase de grupo já foi embora. Agora é decisão para todos os 64 times e só restam mais 7 rodadas. Voltamos essa semana com um vídeo especial e também o vídeo falando da próxima rodada que acontece quarta e quinta-feira. Se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Aquele abraço, Série D e Série C é aqui no Mais 10. Valeu!